Em 1981, no Congresso de Londres, eles vão criar, né, uma tática que evolui para uma estratégia que é chamada propaganda pelo fato ou ação direta. Ação direta, vocês já ouviram essa expressão, né? Ação direta. A ação direta, chamada propaganda pelo fato, ou pelos feitos, dependendo da tradução, é o seguinte: já que a gente não pode se organizar, nem em sindicato, não podemos nos organizar porque não temos uma imprensa própria, não podemos organizar porque não temos direito à reunião, logo nós vamos fazer atentados contra a burguesia. E aí começam, os anarquistas, eles começam a fazer aquilo que a burguesia vai chamar de terrorismo. Então, os anarquistas vão matar, através de atentados, presidentes, reis, governadores, ministros, e aí começa a legenda terrorista que se cria em torno do anarquismo. Aquela ideia de que o anarquista sempre com uma bomba escondida, né? Essa imagem surge nessa época. Mas é uma imagem que surge em função não de uma opção do movimento anarquista, mas de uma falta de opção. Porque todos os lugares onde os anarquistas haviam atuado até então, esses lugares estão fechados. Os anarquistas, por falta de opção, vão então começar o processo, né, da ação pela propaganda pelo fato, que o Estado chama de ação terrorista. Tudo bem? Estou tentando mostrar a vocês, para chegar aí ao nosso black bloc, né? O que o black bloc faz, o que faz, e onde é que está isso, né? Estou falando do século XIX. Então, quando os anarquistas eles fazem isso, nós estamos falando das décadas de 70, 80, início da década de 90 do século XIX, quando eles fazem isso, o que eles estão tentando fazer, na verdade? Eles estão tentando operar uma transformação da forma que foi possível fazer. Então, eu quero dizer para você o seguinte: essa tática da propaganda pelo fato, ela não é uma tática fruto da meditação dos anarquistas. Ela é fruto de uma circunstância, não é? E a ação possível se deu nessa dimensão. Que dimensão? A dimensão, não é, da ação direta, a dimensão dos atentados. Tudo bem? Bom, nos anos 90 do século XIX, acaba a proibição geral na Europa da organização sindical, os trabalhadores pressionam, e o que acontece é que os sindicatos voltam a ser, digamos, legítimos, sempre foram legais, legais, que os anarquistas optam agora por voltar à sua antiga estratégia. Voltar para quem? Para quem? Os sindicatos. Certo? E aí eles vão abandonar paulatinamente aquele período chamado de propaganda pelo fato. Por que eles vão abandonando essa tática da ação direta no sentido, não é, da disputa direta e violenta contra o Estado? Porque eles têm um outro meio, para eles mais eficiente, que é o organismo de massas, o sindicato. E quando eles entram nos sindicatos, que agora voltam a ser, como já disse, voltam a ser legais, eles levam aquela experiência do período da clandestinidade. Só que essa experiência ela vai ser transformada, vai ser adaptada, né, ao sindicato. Como? No lugar da bomba, do punhal, da arma de fogo, os anarquistas levam para dentro do sindicato, ou da estratégia sindical, eles levam o que nós chamamos de boicote e sabotagem. Não é? Então, o boicote e a sabotagem passam a, no campo sindical, servir de elemento de pressão direta para que o patrão desse ao trabalhador aquilo que o trabalhador reivindicava. Então, essa ideia de ação direta, ela permanece residualmente no chamado sindicalismo revolucionário. E o que é o sindicalismo revolucionário? É a mesma coisa que anarco-sindicalismo ou sindicalismo anarquista? Não.
sindicalismo revolucionário é mais amplo. Por que é mais amplo? Porque os anarquistas, eles não defendem que o sindicato seja anarquista. Só em alguns momentos é que isso acontece. Mas, em geral, a estratégia sindicalista revolucionária é a seguinte: os anarquistas entram no sindicato, tentam colaborar para que esse sindicato não seja reformista, não colabore com o patrão, tenta dar à pauta sindical uma dimensão, né, um pouco mais ousada, não acanhada, e ao fazer isso, eles já estão colaborando para aquilo que eles de fato querem. O que eles querem? O fim da sociedade capitalista e a derrubada do Estado. E para isso, dentro do sindicalismo revolucionário, eles vão estabelecer uma metodologia. Como é que se daria essa metodologia? Um conjunto de práticas. Duas delas eu já citei para vocês: o boicote e a sabotagem. Mas o boicote, a sabotagem, esses elementos, não é? A neutralidade sindical, o sindicato não pode estar atrelado ao partido, isso é bem atual, né? O sindicato não deve estar atrelado ao partido, porque, segundo os anarquistas, enquanto as preferências políticas dividem a classe trabalhadora, a necessidade une. Correto? Se nós somos diferentes, porque somos de religiões diferentes, ou somos ateus, porque estamos de um partido ou de outro, por outra parte, nós temos a mesma necessidade porque estamos na condição de trabalhadores. Então, essa questão é central. E essa questão, ela é uma demanda tipicamente anarquista. Então, esses elementos que eu acabei de citar, eles culminam, segundo os anarquistas, dentro da estratégia geral, eles culminam num movimento que eles chamam de greve geral. Então, como é que os anarquistas dentro do sindicato pretendem acabar com o capitalismo? Como é que eles pretendem acabar com o capitalismo? Fazendo tudo isso que eu falei e chegando ao movimento de greve geral, e essa greve geral vai derrubar o Estado, derrubar o capitalismo e substituir as instituições estatais por instituições operárias de trabalhadores. Como funcionaria isso? Simples. Nós temos aqui a greve do Estado. Isso? Já tivemos greve do município. Então, quem é que iria cuidar da educação se o município de Cabo Frio acabasse enquanto configuração política que tem hoje? Sem prefeito, sem Câmara dos Vereadores. Primeiro ia ficar muito mais barato, né? Mas, para além da questão meramente administrativa, tá? Isso, quem é que iria assumir essa tarefa? E os ônibus iriam deixar de circular? Os professores iam deixar de dar aula? Os alunos deixariam de ir à escola? Seria o grande caos? E é assim que prega a burguesia. Os anarquistas dizem que não. A derrubada do Estado pressupõe a substituição da velha ordem por uma nova ordem gerida pelos trabalhadores. Então, quem queria cuidar da educação em Cabo Frio seria o SEC, por exemplo. Quem iria cuidar do transporte em Cabo Frio seria o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Cabo Frio. Vocês estão entendendo? Porque a cada profissão e a cada função social existe um sindicato responsável. E como esse sindicato é gerido por trabalhadores e para os trabalhadores, é muito mais justo que eles assumam o quê? O controle da nova sociedade sem Estado e sem capitalismo. Está claro isso? Bem, estou falando isso porque eu quero chegar lá no tarifa zero, que é pauta do movimento passe livre. Quero chegar no Black Bloc. Então, estou tentando mostrar a vocês que a proposta de derrubada do poder dos anarquistas não é uma proposta do caos. Muito ao contrário. Para eles, o caos é estabelecido pelo próprio capitalismo, que aliena o trabalhador do espaço decisório. Na verdade, é a morte da democracia. Até a democracia grega tem vários problemas também, né?
excluía estrangeiros, mulheres e escravos. Talvez excluísse 2/3 da sociedade, né, da Grécia na época, mas ainda assim, na ideia, na potência, é uma ideia interessante. A ideia de que cada cidadão pode, na ágora, pressionar o sentido do bem coletivo. Não é essa a ideia. E é bom que se diga que naqueles escassos 72 dias da Comuna, isso que nós estamos falando aconteceu. Não é? E o governo da Comuna se mostrou muito mais barato do que o governo da burguesia. Sabe por quê? Porque os representantes da Comuna, lá em 1871, eles recebiam salários que não podiam exceder a média salarial de um operário qualificado. Porque o mandato deles podia ser revogado a qualquer momento. E os seus eleitores nos bairros é que determinavam quanto tempo aquele candidato que virou deputado, né, vereador, ficaria no cargo. E o tempo dele ficar no cargo, não é, era o tempo em que ele servia ao coletivo, ou seja, ao bairro, à empresa onde ele trabalhava. Ou seja, são mandatos que nós chamamos de delegação. Então, eu estou colocando para vocês que isso não é um projeto irrealizável, ele já aconteceu e funcionou. É claro, então o que a Comuna durou só 72 dias? É porque 2 exércitos se uniram para esmagar a Comuna. O exército alemão e o exército francês. E é óbvio que isso aí deu escassas possibilidades para que a Comuna continuasse a avançar para além dos seus 72 dias. Então, a ideia, a estratégia geral do anarquismo é essa. Ficou claro para vocês? Então, o que eu quero antes de passar para a questão mais contemporânea é que fique bastante evidente para todos que o anarquismo não propõe o fim das regras, não propõe o fim das leis, mas propõe a construção das regras coletivamente, de baixo para cima, naquilo que o Proudhon chamava de subsidiariedade ascendente. Tá? Em geral, nós temos a tal da subsidiariedade, só que ela é descendente. É o poder público que determina, não é que baixa a lei. Não é isso? Em geral, nós somos governados por aqueles que entendem muito pouco das nossas necessidades. Não é? Nós temos, secretariando no município, pessoas, por exemplo, no caso da educação, em geral, não é sempre, em geral, pessoas que não pisam na sala de aula há muito tempo. E, em alguns casos, nunca pisaram. Então, são elementos de distorção muito grandes. E essas distorções, elas sim são taus. Então, a ideia de ordem que existe no anarquismo é uma ideia completamente diversa dessa que as pessoas andam falando por aí até hoje, né? Manifestações. Vamos lá. Manifestações. Já falei por 20 minutos? Um pouquinho mais. Meia hora? Por aí. Vamos falar mais uns 15, 20, tá bom? Bom, Por mim tá ótimo. e depois a gente vai para o debate, que aí a gente tem das proposição, né? A minha só uma questão de data, dos 150 anos, a primeira internacional 1864 ou 44? 64. 64, então, né? Que me deu uma dúvida. E, Manifesta aí 48. tem uma outra, tem uma Aí outra fica na informação frente, que eu tá acho que todos vão querer. Que são O manifesto de 48 e logo em Esse seguida. é 64. Bom, e a questão mais contemporânea. As manifestações, jornadas de junho, julho, agosto, né? Todo mundo queria que fosse jornada de julho, aí ele foi para julho, aí depois foi para agosto, em setembro ainda tem alguma coisa, né? Daí. Gente, isso não vai ter assunto. Ai, que vergonha. Não, eu tenho que ter vergonha de ter dado É que todo mundo olhou aqui nervosa. Em relação, assim, você acha que ia funcionar atualmente esse sistema? Porque, assim, eu vejo que, assim, que hoje em dia as pessoas, assim, não tem muita... Ai, gente, dá pra dar pra ele. As pessoas não têm muita, assim, maturidade pra exercer... Ai, gente, que nervoso. Algumas funções, algumas coisas, assim. Então, você acha que, atualmente, as pessoas seriam capacitadas para exercer... Seria possível? Seria possível. É bom pensar, se eu pensar em maturidade, foi muito boa a sua intervenção. Na verdade, o que você falou, muitos pensam e
não tiveram ainda a oportunidade de dizer, provavelmente perguntariam exatamente isso, só que você se adiantou. Vocês muito bem. E já me ajuda a passar no segundo ponto. Exatamente. Me ajuda bastante. Olha só. Essa dúvida era uma dúvida recorrente. E ela é, obviamente, uma dúvida pertinente. Será que a gente consegue dar um salto? Essa é a pergunta. Né? Então, eu quero dizer o seguinte. Se nós imaginarmos, por exemplo, que durante 100 anos, no Quilombo dos Palmares, isso aconteceu, isso que eu estou falando, e ninguém era anarquista. Se nós imaginarmos que, com todo elemento religioso, isso aconteceu também em Canudos, se nós imaginarmos, né, que isso aconteceu muito recentemente no estado de Oaxaca, no México, em 2006, durante 3 meses, o sindicato dos professores tomou conta da cidade, né, que Oaxaca também é o nome da capital do estado. Se nós imaginarmos que os zapatistas, desde 94, criaram municípios autônomos e que vivem muito bem, obrigado, sem vereadores e prefeitos, você está entendendo o que eu estou falando? Então eu estou te dizendo que isso já está acontecendo em algumas partes. Não é? Se nós imaginarmos que existem países onde a democracia ela é muito mais aprofundada do que no Brasil, por exemplo, nós estamos vendo que existem elementos anarquizantes, o negócio antigo da palavra, né? que estão aí. Claro, então, o que acontece? Mais do que eu tentar convencer você de que isso é possível, estou tentando alinhar alguns fatos para que você tire as suas próprias conclusões. Né? Porque uma coisa é eu chegar e dizer a você, olha, não, se a gente sair daqui agora, derrubarmos lá o prefeito, fecharmos a Câmara dos Vereadores, nós vamos ter uma sociedade anárquica em Cabo Frio. Né? Obviamente que isso não é um fato. Nós teremos que nós estar aqui uma predisposição dos que estão lá, para que isso de fato aconteça. Agora, em determinadas circunstâncias, no contexto histórico favorável, isso pode ser com certeza realizado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Menos por fé e mais por observação sociológica da realidade que a gente está vivendo aí. Para fazer com que dure, que permaneça. Exatamente. Aí o problema da autodefesa. Como é que os zapatistas estão desde 94 lá nos territórios autônomos? O que eles fizeram? Muito antes do Black Bloc. Passa a montanha, né, que é o capuz, e a arma. Foi assim que eles conseguiram se defender do Estado opressor que estão lá até hoje. Ah, é só maravilha? Não. Está muito melhor do que estava. Então são elementos que nós temos que pensar. Então o único caminho é a luta armada? Não é o único caminho, mas é o caminho. Né? As pessoas estão preparadas? Se não estão preparadas, é porque o nível de necessidade ainda não é suficiente para que elas se preparem para isso. E como eu estava dizendo, né? A questão central para o anarquismo é a necessidade. A opção ideológica ajuda a escolher os meios através dos quais nós vamos chegar lá. Agora, a atitude a gente toma quando sente na pele. Correto? E todo mundo sente na pele igual. Se todo mundo vai querer uma sociedade libertária, radicalmente democrática, eu não sei. Mas que todos nós estamos sentindo, né, que as coisas não estão indo bem, eu acho que todos nós estamos sentindo. Né? Então esse é o elemento. E essa é a discussão que me ajuda a fazer um salto para a gente discutir o que está acontecendo hoje, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil como um todo. No Rio de Janeiro, na verdade, a coisa ficou um pouco mais extremada em algum momento, mas não é tão diferente do Ceará. Né? O Ceará está sendo um movimento muito interessante. São Paulo mesmo também tem um movimento interessante. A gente tem uma luta armada hoje, só que quem está com as armas é só o governo. É só o governo, não tem dos dois lados. A gente está só na contenção, só se recebendo. Você acha razoável ou concorda com a Só me tira então, afirmação? porque ela estava na frente, depois eu passo para você. Deixa eu te perguntar, avançando um pouco mais antes da pergunta da colega, eu acho que na época da ditadura militar existia esse anarquismo e a única condição que se tinha na época era realmente a guerrilha, os sequestros, as mortes. Bom,
Eu, de repente, posso... Não, é só para que a Denise falou desse processo de repressão do Estado. Eu tenho uma dúvida, uma afirmação que foi feita pelo Marcelo Freixo, onde ele diz, exatamente pensando nessa repressão do Estado, que os direitos humanos seriam uma nova face da luta de classe. Eu ainda não raciocinei profundamente nisso, eu queria ouvir a tua opinião pela tua experiência. Se você concorda ou não com ela. Se a luta pelos direitos humanos é uma nova face da luta de classe. Posso lembrar também? É bom que as pessoas... Na medida em que a gente tem uma vivência de grandes faseamentos, escolas, sindicatos, associações, a gente marca reuniões com pautas fundamentais, importantes, preciosas, raras, as pessoas não aparecem, né, para essa luta. Então, não há também ali uma necessidade, não sei se de amadurecimento, mas a palavra pedagógica está sendo usada esse nome é muito, mas vou usar. Não há necessidade de uma pedagogia, de uma formação política. Hoje, de um modo geral, todos os grupos sociais no Brasil, Rio de Janeiro, Cabo Frio, estão carentes. Porque se você, vamos fazer com que o sindicato tenha, o sindicato não está nem ocupado pelos professores, o Grêmio está ocupado pelos alunos, a escola pouco está ocupada pela comunidade. Então, isso não tem milagre, evidentemente, mas tem processos. E aí, o primeiro passo, colocar nesse Marcelo dos direitos humanos, mas a questão da educação, porque a escola ela está presente, ela tem um elo muito significativo com a comunidade. A escola tem um papel, por mais que tenhamos perdido conceitos, monarquista, comunista, seja lá qual bandeira ideológica seja, tem muito preconceito e falsos conceitos a respeito dessas ideologias. Mas a escola, não. A escola ainda é um espaço onde, de um modo geral, a população acredita, seja ela politizada ou não. Então, queria agregar os que foram feitos no papel da escola nesse processo, seja ela de fundamental, de ensino médio, espaço público. Eu acho o seguinte, eu acho que, claro, as são muito boas e me ajudam a continuar essa discussão num patamar que parte da demanda de cada um, isso é fundamental. Né? Então, acho que a questão de direitos humanos, uma nova face da luta de classes, a escola é um espaço, você colocou, a ditadura, a armada, etc. Tentar, vamos lá. Falando, sem fugir das perguntas, né? Falando que eu tinha começado a falar sobre a jornada, eu quero dizer o seguinte: as jornadas colocaram uma questão central. Né? A ideia de que as coisas mudam quando o povo vai para a rua. Isso, nenhum debate parlamentar alterou tanto a rota da sociedade brasileira como esses 3 últimos meses. Por mais capacitado que estivesse o parlamentar representante. Isso eu estou muito bom. Então, mostra também que a chamada ação direta das ruas, essa ação direta ela é mais eficiente do que parlamentares capazes e comprometidos com o povo. Não estou dizendo que eles não sejam, em nenhuma medida, importantes. Na sociedade que nós vemos, eles têm papel. O que eu quero dizer é o seguinte: esse papel não pode ser de tal ordem valorizado que a gente esqueça do outro lado, que ainda prejudica. Estou tentando colocar isso para que fique bem claro que nós temos que federalizar também determinados aspectos da luta. Por exemplo, é a educação a bandeira que nós devemos serrar primeiro na educação para o educador. Eu acho que o educador que faz proselitismo da causa socialista na rua e na sala de aula da escola não se posiciona da mesma forma, é um hipócrita. Não é? Mais ou menos aquela história, né? Combate o machismo da porta de casa para fora e dentro de casa é machismo. Né? Então, aliás, isso aí está na Bíblia, né? Jesus preferia sentar com as prostitutas e os publicanos do que sentar lá com os doutores do templo, né? Os sacerdotes, porque eles eram hipócritas. É isso? Então, pior do que pecar é ser hipócrita. É pecar 2 vezes, digamos assim. Então,
Então, eu, por exemplo, eu sou servidor público federal. O que eu faço na minha escola? Eu estimulei a criação do grupo de base, acho que assim, estou no sindicato, justamente na formação, tento construir a interface entre sindicato e movimento social, que o sindicato se burocratizou tanto, e a gente discutiu isso ontem, se burocratizou tanto, que alguns sindicatos, quando falam deles próprios, dizem assim: nós e os movimentos sociais. Sindicato não é movimento social. Nós e os movimentos sociais. O seu reconhecimento de que o sindicato não é mais movimento social. Isso é um sintoma evidente de burocratização. O que é a burocratização? Não é? Trocando em miúdos. É quando a base, ela se distancia da esfera decisória, da cúpula. Não é isso? Quando há essa dicotomia, né? Base, cúpula, direção, isso é um processo de burocratização. Então, quando você está colocando, eu concordo plenamente com você. Agora, por exemplo, se eu sou professor, se eu estou em Cabo Frio, a ferramenta que tem é o CEP, então eu tenho que tomar essa ferramenta e fazê-la funcionar como ela deveria. Não é? Porque era assim que os sindicatos... Mesmo que seja doloroso. Aliás, tem que ser doloroso. É um pouco de inspiração e muito de transpiração. É um pouco de ideal e muito de atitude. Porque ideal não leva ninguém a lugar nenhum se não for o quê? Acompanhado de atitude, de organização, se colocar em diálogo permanente com os colegas, primeiro, no chão da fábrica. Onde é o chão da fábrica, professor? Onde é que nós sentimos primeiro todos os problemas da violência, da exclusão? A gente sente isso primeiro. Não é na secretaria. A secretaria lá anota os sintomas, mas quem vive a doença somos nós, ou não? É isso? Se anota, quando não oculta. Então, na verdade, o que eu estou dizendo é o seguinte: é uma metodologia muito antiga e que não foi assimilada completamente, e antes mesmo de ser assimilada parcialmente, já está submetida, eu estava dizendo ontem, já está submetida a uma amnésia. Uma amnésia que é propositalmente criada, que faz com que você pergunte: será que é possível? Quer dizer, quando você pergunta, eu acho que essa pergunta foi excelente, voltarei a ela algumas vezes, quero dizer o seguinte: é natural que o jovem queira mudar. E é natural, embora condenável, que o velho tenha medo da mudança. Que sociedade é essa, onde o jovem pergunta: é possível mudar? A gente tem que discutir isso. Quer dizer, a inversão completa. Né? Frase do Mike 68: sejamos realistas, exijamos o impossível. Maravilhoso isso. Parece um contrassenso, mas tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo hoje. E aí, entrando na questão dos direitos humanos, da luta armada, hoje nós temos, por exemplo, uma frente parlamentar. Tá? Eu sou militante anarquista desde 92. E cheguei à conclusão de que o anarquismo era o melhor espaço de ação, justamente por ver que o outro espaço, que é o campo do marxismo, não operava as transformações que eu desejava, na minha avaliação. Então eu venho na verdade, assim, é preciso se desiludir para não se desencantar. Então a gente tem que se desiludir com algumas coisas. A gente não se desencantar e fugir da luta. Aí nada funciona, nada adianta. Mas a gente tem que, na verdade, quais os espaços que a gente tem que estar, que tem que ser desagradável, né? Que tem que falar coisas que as pessoas não querem ouvir, tem que colocar o dedo na ferida. São aqueles espaços que nos dizem respeito. E a partir desse espaço, organizar, vamos mudar a sociedade. Direitos humanos. O Marcelo Freixo está na comissão. Está na comissão? Ele vai da comissão da Câmara. Então ele tem que entender que aquela tarefa que ele está fazendo é sim um espaço de luta. Aí é a coisa do Gramsci, né? Guerra de posição, guerra de movimento. Eu não acredito nisso. Mas respeito profundamente quem acredita e é sincero nesse mesmo paradigma. Essa é uma questão central para nós. Vamos lembrar que nesse generoso movimento chamado socialismo, existem várias tradições. Uma delas é o anarquismo. O problema
episódio do anarquismo que ele enfrenta dois carrascos, o interno e o externo. O externo é a burguesia, o interno é o marxismo. Porque em quase todo lugar que a gente vai, né, nós somos desqualificados, então, por companheiros marxistas, são todos não. É verdade, não são todos. Mas isso é um fato. A literatura é desqualificada, nos cursos de graduação quase nunca se fala de anarquismo, quase nunca se fala de anarquismo. Não é? Esse silenciamento não vem pela direita não, galera, vem pela esquerda. Não é? E pior ainda, as pessoas falam dos teóricos anarquistas quando leem aqueles que desqualificaram. Ou seja, as pessoas leem o Proudhon pela crítica que o Marx faz ao Proudhon. Nunca lê o Proudhon. Então, se o Marx disse aquilo, o que eu vou ler? Tá? Então, são elementos que tiram a dimensão histórica da produção do pensamento. Qual é a dimensão histórica? Marx e Proudhon disputaram no campo do socialismo. E é claro, se eles disputaram, é porque eles tinham divergências. E para a gente optar por um lado ou pelo outro, nós temos que ler quem disse. E não o que o outro disse de quem disse. Essa é a questão central. Então nós temos que fugir aí. Enquanto nós não fizermos esse debate de forma honesta, clara, direta, colocando todos os elementos na mesa, né, a gente não avança no que diz respeito a uma estratégia comum de luta, eu acho. Né? Agora, nem por isso a gente vai deixar de continuar lutando junto. E aí, voltando à questão da luta armada, né, o Black Bloc, muitos do Black Bloc, eu conheço alguns deles, não faço parte do Black Bloc. O Black Bloc hoje no Rio de Janeiro, ele é uma construção de 3 setores, um majoritário, que é o maoísmo. O maoísmo está muito forte, Mao Tse-tung, a orientação Mao Tse-tung, né, está muito forte. Isso em todas as organizações dentro do Black Bloc. É uma NEPR, que é o Movimento Estudantil Popular Revolucionário, né? O outro é o pessoal da Nova Democracia, que é um jornal maoísta, também está lá dentro. Tem também sobre as mulheres pobres. É uma nebulosa de organizações maoístas. 2 grupos anarquistas, que estão também na FIP, Frente Independente Popular, o Black Bloc, o movimento de favelas, o movimento sem terra, etc., formaram uma grande frente e estão fazendo essas ações diretas que vocês veem pela mídia. Sitiando a Assembleia, sitiando o Palácio Guanabara, o que fazem muito bem, na minha opinião. A questão, para mim, é que essa ação direta, ela só tem, digamos, fôlego se ela se nutrir de elementos da classe trabalhadora. E ela não conseguiu isso. O que aconteceu com a ação direta, ela está se descolando da classe trabalhadora. E quanto mais ela se descola, menos eficiência ela vai ter, porque ela vai ter menos o quê? Apoio da sociedade. Está entendendo? Eu não condeno a ação direta, quem sou eu? Estou nesse campo. Tá? Mas a ação direta ela tem que ser feita em acordo